Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje, mudar. Na reflexão passada do Pensar Hoje, eu falei sobre um pedido que eu fiz a Deus de força. E a partir daí eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu descobri algumas coisas bem interessantes. Na Bíblia, nós temos no Velho Testamento 4.030 referências sobre o Senhor é minha força ou Deus é minha força. E no Novo Testamento, 1.385. É claro que isso varia de tradução para tradução, mas é impressionante a soma das vezes que se repetem na Bíblia as expressões o Senhor é minha força ou o Senhor é minha fortaleza, Deus é minha força, Deus é minha fortaleza. E eu comecei então a pesquisar e a ler e retirar dali a minha convicção, alimentar a minha fé sobre essa força que vem de Deus. Mas a conclusão que eu cheguei é que, por mais que a gente até tenha uma certa força interior, porque também essa é dada por Deus, a nossa força vem de uma fonte. Ela não acontece sozinha. E eu fiquei pensando, então, sobre força motriz. E o que é a força motriz? Força motriz ou potência motriz é a força que move, que produz movimento. Pode ser usado no sentido figurado para significar aquele ou aquilo que faz coisas acontecerem. Pode ser que nesse grupo Pensar Hoje, ou alguém que esteja me assistindo pelo YouTube, seja um físico. E é claro que ele vai analisar tudo isso que eu vou falar hoje nessa minha reflexão num prisma físico, né, da física. A minha reflexão aqui é uma reflexão pessoal, é apenas do meu dia a dia. E eu fiquei pensando sobre essa força motriz, esse algo ou alguém que faz com que as coisas aconteçam. Eu compartilhei no vídeo passado que eu estava me sentindo muito frágil, muito sem forças, e por isso eu comecei a pedir essa virtude ou essa qualidade a Deus. E a conclusão que eu chego, depois de ver tantos versículos, mais de 5.000 versículos na Bíblia, falando sobre Deus é a minha força, eu percebo que eu preciso dessa força motriz, dessa potência motriz que não está em mim. E hoje, muitas pessoas estão se iludindo, achando que a força está nelas mesmas. Hoje, muitos cursos são dados dizendo, olhe para dentro de você e a força está em você. Claro que quando eu me lembro da história de Gideão, que está lá no livro dos Juízes, eu me lembro que quando Gideão ficou choramingando com Deus, dizendo, eu sou fraco, eu sou o menor da minha tribo, e ele entrou naquela autocomiseração, Deus vira para ele e fala assim, vá na tua força. Deus não falou, vá na minha força. Deus falou para Gideão, vá nessa tua força. Mas qual era a força de Gideão? Ele próprio estava se sentindo extremamente fraco. Ele estava no lugar errado, moendo trigo num lagar, que é um lugar para se espremer uvas. Então ele estava num lugar errado, num momento muito terrível do seu povo, numa crise, não só uma crise nacional com relação ao povo, ao governo, às injustiças, mas ele estava numa crise pessoal também. E Deus vira para ele e não diz, vá na minha força. Vira para ele e diz, vá nessa tua força. Mas por quê? Moer trigo num lagar é necessário muita força física e muita determinação também. Então Deus estava vendo que aquele homem, ele tinha um potencial ali. Agora resta dizer aqui que potencial é água parada. Se não houver uma turbina por trás, aquela água parada, ela não se torna energia.
E isso tudo me leva a pensar mais uma vez na minha força motriz, na nossa força motriz. Gideão, mesmo estando ali enfraquecido, mesmo estando ali se sentindo fraco, Deus olha para ele e diz: você é meu servo, você é meu filho, você tem uma força aí dentro, então vá nessa sua força. Mesmo quando Deus diz isso para a gente, lá por trás desse discurso está: eu sou a sua força, então vá nessa sua força. E eu tenho pedido isso para mim. E talvez você que esteja me ouvindo hoje aqui, talvez você esteja se sentindo também assim. Um dia desses, eu estava esperando a minha máquina de lavar terminar aquele ciclo de lavagem e eu fiquei próxima a ela, observando aquele momento de centrifugação. E aquela máquina rodava e toda a roupa era jogada para as laterais da máquina. E naquele momento, já que eu estou tão voltada para esse lado de força, né, de pedir forças a Deus, eu fiquei observando aquilo e pensando, a força centrífuga que expulsa, que joga para fora, ela é uma pseudo-força. Quem estuda física sabe disso. Ela não é considerada uma força verdadeira, ela é uma força pseudo, ela é uma força ilusória, por todas as razões que a física explica. A força verdadeira é a força centrípeta, que é aquela que traz para o centro. E eu fiquei pensando, muitas vezes a gente canta, né? Cristo seja o centro do meu ser, Cristo seja o centro do meu ser, mas nós estamos vivendo numa força centrífuga, que a gente roda, roda, roda e a gente é espanado para fora e o mundo, o sistema vigente, as mídias, tudo faz com que a gente vá para fora, que a gente busque as nossas forças fora, quando nós precisamos voltar para o centro. Então, isso a gente vê muito no nosso dia a dia, na nossa correria. Então, nós temos tempo para fazer tantas coisas. Nós temos tempo para trabalhar mais de 8 horas por dia, porque hoje, com home office, com tudo isso, as pessoas estão trabalhando loucamente. Nós temos tempo para assistir televisão, nós temos tempo para conversar, para navegar em redes sociais, nós temos tempo para tanta coisa. Indo para fora, numa pseudo-força, buscando uma pseudo-força. Mas a gente, na verdade, esquece que a nossa força é centrípeta, a nossa força é cristocêntrica, ela vem para dentro e ela precisa que a gente ache o eixo, que a gente ache realmente essa nossa força motriz. Então eu fiquei observando aquela lavagem de roupa, aquela centrifugação de roupa e pensando sobre isso. Quando a roupa sai dali, ela sai praticamente seca. Na minha máquina, pelo menos, algumas roupas saem praticamente secas. E muitas vezes, nessa de nós irmos, nessa de nós nos jogarmos para fora, nessa de nós buscarmos, nós estamos muitas vezes ficando secos, sabe? Secos. E é uma pseudo-força. Então, hoje, eu quero deixar essa mensagem para você, mensagem simples do meu dia a dia, porque essa é a intenção dessas reflexões, né? É conversar com você as coisas que são banais no dia a dia, mas que podem trazer lições para nós. Eu não quero ser movida ou viver com uma força que é uma pseudo-força. Eu quero uma força motriz, eu quero aquela força que é uma energia, que é TNT, que é o dínamos, como a Bíblia fala que é o Espírito Santo, e é nele que eu preciso buscar a minha força, e é nele que eu estou buscando a minha força, mais do que nunca, porque em tempos de crise a gente precisa de força dobrada. Agora, o interessante é que quando nós nos percebemos fracos, aí é que a força de Deus se manifesta. E por isso o apóstolo Paulo fala, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. A gente não precisa necessariamente ser fraco para se tornar forte em Deus,
Mas por causa da nossa natureza humana, muitas vezes nós precisamos passar por momentos assim, que nós estamos nos sentindo fragilizados, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, e aí nós corremos para Deus e ali é que nós nos sentimos fortes. Eu tenho me sentido assim, renovada em Deus. Eu tenho me sentido assim, nesses últimos dias, reavivada em Deus. E eu espero que você ache a sua força motriz, porque ela está aí. Deus está aí em você, e Deus está disponível para você como está para mim. E Ele é a nossa força motriz. E eu quero também que você seja movido por uma força centrípeta, que te traga para o centro. Porque aí quando você tiver que sair, você vai sair inteiro e não seco, sem óleo, como nós falamos, né? Você me entende bem o que eu estou falando. Sem o vigor, sem o vício, sem a unção do Espírito Santo. Que você, hoje, pare um pouco para buscar essa força. O Senhor é a minha força e a minha fortaleza. A quem temerei? O Senhor é a minha força e a minha fortaleza. Do que é que você tem medo? Do que é que você está precisando? Qual é a área da sua vida que você está precisando dessa força motriz? Busque-a, porque ela está à disposição. Se plugue, se conecte em Deus. Que Deus te abençoe. Pare um pouquinho para pensar hoje, tá? Beijo. para